Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. A segunda carta, a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, a igreja de Corinto, capítulo 1, versículo 12. Todos abriram? Quem abriu fala amém. Quem não abriu, olha lá. Vou pedir sempre para o Eric agora não pôr lá, porque senão ninguém vai abrir. Aí só espera um pouquinho, no final dos 45 segundos tempo aí você põe. Aí, vamos ensaiar. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Agora pode pôr, que eles já abriram. Diz assim a palavra do Senhor: porque a nossa glória é esta. Repete comigo: porque a nossa glória é esta. Vira para o seu irmão e fala assim: essa é a nossa glória. Qual que é? Calma, vou ler agora o resto. Então Paulo está dizendo: porque é a nossa glória, esta é a nossa glória, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana ou carnal, mas na graça, repete comigo, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Uma outra versão diz assim: podemos dizer com certeza e com a consciência limpa que temos vivido em santidade e sinceridade dadas por Deus. Repete comigo: dependemos da graça divina. Eu continuo lendo, e ele diz: e não da sabedoria humana. É desta forma que nós temos conduzido diante do mundo, e especialmente em relação a vocês. Feche teus olhos. Eu queria muito que você orasse por você mesmo, pedindo a iluminação da revelação desta palavra. Nós vamos continuar falando sobre graça, e a graça, ela é tão complexa que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Abra sua boca e ore, por favor, eu estou te pedindo, ajude você mesmo. Fala: Deus, fala comigo. Deus, abra, ilumine os olhos do meu coração para entender a revelação da tua palavra. Eu quero entender toda a graça, eu quero viver pela graça, eu quero corresponder a esta graça, eu quero me relacionar bem no tempo da graça. Por isso eu preciso dessa compreensão. Pai, em nome de Jesus eu oro para aqueles que o Senhor conhece o coração agora, aqueles que decidiram abrir a sua boca porque querem realmente entender a tua graça, querem viver dependentes da tua graça. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa mover de maneira sobrenatural, traga um entendimento, traga uma mudança de atitude na vida cristã para esses homens e essas mulheres. E agora, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo todo o demônio que entrou encostado, todo o demônio que se aproveita da vida de pecado de homens e mulheres aqui. Eu mando embora todo o demônio que entrou encostado aqui agora, em nome de Jesus. Toda obra maligna, aqui não há lugar para o mal, e é na autoridade do teu nome que eu oro. Se afaste daqui todo espírito maligno, querendo trazer incredulidade, querendo trazer dúvida, todo preconceito, em nome de Jesus. Toda religiosidade caia por terra agora, em nome de Jesus, e o teu nome seja glorificado. E esta palavra traga bênção para a vida do teu povo, uma libertação, traga um relacionamento mais íntimo contigo. É o que eu oro em teu nome, em nome de Jesus, amém. Quantos crê? Pode falar amém? Eu quero falar nessa noite sobre vivendo pela graça. Nós estamos no quarto domingo falando sobre graça, e você precisa entender isso, porque teologicamente falando, nós estamos vivendo no tempo da graça. E é complicado, é muito ruim uma vida cristã vivendo no tempo da graça e você se relacionando com Deus de maneira diferente, por falta de entendimento ou por ignorância pura. Então Deus está dando a oportunidade de você compreender, entender a graça e poder corresponder, viver tudo aquilo que Deus liberou sobre nós. Então o apóstolo Paulo, ele fala claramente: porque a nossa glória é essa. E ele fala: olha, com a consciência limpa, eu posso viver em santidade, eu posso viver em verdade, em sinceridade, diante do mundo e diante da igreja. Paulo estava dizendo: mas uma coisa só é possível: viver em santidade, em sinceridade, em verdade. Só é possível pela
graça de Deus. Ele diz: eu dependo da graça divina. E não é a parte humana, não é meu intelecto, não é a minha sabedoria humana, mas a graça de Deus me faz viver nesse mundo de maneira digna de ser um cristão, de ser abençoado, de ser agraciado por Deus, de ser protegido por Deus. Então Paulo era um homem que entendia muito sobre a graça. Ele não só falava sobre a graça, escrevia sobre a graça, mas ele era um homem que vivia dependendo da graça de Deus. Então por isso ele diz: olha, desta forma eu vivo em santidade, eu vivo em sinceridade, mas eu dependo da graça de Deus. Eu só consigo ser santo, eu só consigo andar na verdade, porque a graça de Deus está sobre mim. Irmãos, não tem outra forma de viver nesse mundo, se não for por intermédio da graça de Deus. Não adianta você querer viver no tempo da graça de outra forma. Você precisa corresponder a esta graça, se relacionar bem com Deus mediante a graça que foi liberada sobre nós. Caso contrário, você vai ficar muito aquém de tudo aquilo que Deus tem para você. O pacote, eu costumo dizer que a graça é um pacote completo da proteção, da paz, da alegria, do poder, da autoridade, de Deus suprir as nossas necessidades. Tudo isso está embutido dentro da graça. A graça não é só algo que vai nos perdoar e veio para nos salvar. É muito mais do que isso. E Paulo era um homem que não só era inteligente ou tinha a capacitação do Espírito para escrever sobre graça, mas ele vivia pela graça. Quando ele pediu para Deus: Deus, se possível, tire de mim o meu espinho. E Deus falou para ele: a minha graça basta para você. Jesus disse para Paulo: Paulo, a graça basta para você. Então esse homem começou a entender o que era a graça. Então tem algumas palavras, algumas coisas que Paulo escreveu, que se você não entender a graça, você fala: não é verdade o que Paulo está dizendo. Não é possível um homem falar isso que ele falava. Quando ele pega aquele conhecimento, ele diz assim: todo o conhecimento que eu tinha, todo o meu estado, toda a minha posição na sociedade, de ser um grande fariseu, de ser um grande rabino, de ser um cara que entendia da lei, um doutor na lei, instruído aos pés de Gamaliel, um cara conceituado, mas ele fala: eu considero tudo isso como esterco. Se você não entende a graça, você vai falar que Paulo não está falando verdade. Porque o que mais, infelizmente, o ser humano busca nessa terra é ter um sucesso profissional, ou um sucesso ministerial, ou um sucesso dentro da igreja, ou na sociedade que ele vive. E Paulo jogou todo esse sucesso, considerou ele como esterco, para ganhar a Cristo, porque a graça de Deus estava sobre ele. Em determinado momento, um profeta falou para Paulo, pegou o cinto de Paulo e amarrou entre eles, fez ali uma dinâmica e falou: olha, o dono desse cinto vai sofrer lá em Jerusalém. Ele vai apanhar, ele vai passar por muito sofrimento. E Paulo sabia que era com ele que estava falando. Então se alguém te avisa, um profeta te avisa, um líder da igreja te avisa, fala: olha, não faz isso porque você vai sofrer, ou não vai em determinado lugar porque você vai sofrer. Você não vai. E naquele tempo, Paulo sofria ameaças de morte. Mas Paulo, que ele entendia da graça, ele diz assim: eu não estou só preparado para sofrer por Cristo, eu estou preparado para morrer por Cristo. Então se você não entender a graça, fala: não é verdade. Como é que Paulo, sabendo que ele ia lá para Jerusalém, ele ia apanhar, ele ia sofrer, como é que ele vai? Porque ele confiava na graça de Deus. Era um homem que falava: olha, eu decidi morrer para mim, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo na carne, eu vivo para a glória de Deus. Então você vê que Paulo, antes, ele perseguia a igreja, ele perseguia os seus objetivos, ter status na sociedade, ser proeminente na sua religião. Mas quando ele conheceu a graça de Cristo, tudo isso para ele foi considerado como esterco. É muito diferente de nós. É por isso que é muito importante você que veio, está vindo domingo após domingo, você que tem faltado, pegue na internet, no site da igreja, acompanhe sobre a graça, entenda sobre a graça, porque nós estamos vivendo o tempo da graça. Até Jesus era lei, mas depois de Jesus inaugurou-se o tempo da graça, uma nova aliança. A aliança agora é feita pela graça, não é por obras, mas é pela graça de Deus. Então Paulo deixa claro de como ele vivia e desfrutava da graça de Deus.
Ele estava vivendo em pureza, em santidade, em sinceridade, em transparência, pela graça, porque ele dependia da graça de Deus. Ele não fazia as coisas na força da sua inteligência ou da sua capacidade mental, mas ele vivia a sua vida totalmente dependendo da graça de Deus. E eu quero dizer, se você não tiver uma clara compreensão da graça, você vai viver muito aquém de tudo aquilo que Deus tem para você. Eu sei que Deus tem muito para fazer com você, não importa a tua idade. Se você acha que já está com mais de 50, 60 anos, Deus tem propósitos grandes para a tua vida. Deus tem grandes coisas para fazer. Agora, quando eu não entendo a graça, eu acho que eu nunca vou alcançar, porque eu não mereço. Mas a graça é exatamente isso, é para quem não merece. A graça é um favor imerecido. Então, se você não tiver uma clara compreensão da graça de Deus, você vai ficar muito aquém de todas as bênçãos contidas na graça de Deus. A vida cristã, quando eu não entendo a graça, ela fica debaixo de peso, de condenação, ou a pessoa começa a viver em justiça própria, pela lei do merecimento, que ele acha que ele merece ser abençoado. Romanos capítulo 4, depois dessa introdução, vai comigo para Romanos capítulo 4. O apóstolo Paulo, novamente, volta, né? Volta aí a sua Bíblia, você estava em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Diz assim: que pois diremos? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Só para explicar, Paulo aqui, escrevendo essa carta, principalmente nesse capítulo 4, na verdade todo romano, né? Ele tem a sua teologia e baseia a sua teologia da justificação pela fé. E aqui ele vai usar a figura de Abraão para justificar, né, que nós somos salvos, justificados pela fé e não por obras. Então ele começa usando Abraão, ele diz assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, né, o pai da fé, o pai ali dos judeus, segundo a carne? É uma pergunta. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Se foi por obras que Abraão foi justificado, ele não pode se gloriar diante de Deus. Versículo 3: pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Esse está escrito, né? O que diz a Escritura, Paulo está citando Gênesis capítulo 15, versículo 6. Põe para mim, fazendo um favor. Gênesis capítulo 15, versículo 6. E creu Abraão, repete comigo: e creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Então Paulo está citando a Escritura. Então ele diz: pois que diz a Escritura? Ele estava falando que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Versículo 4 de Romanos 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então Paulo aqui está explicando a justificação pela fé. Esse Gênesis capítulo 15, versículo 6 é um consenso entre os teólogos biblistas, né, que esse é o versículo chave da justificação pela fé. Porque este versículo está escrito exatamente 400 anos antes da lei de Moisés. Significa que Abraão foi justificado pela fé, independente das obras. Por isso, Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não de obras, versículo 9, para que ninguém se glorie. Então é muito claro que a salvação, a justificação de todo cristão não tem mérito seu, é graça de Deus, é um favor imerecido. Ele decidiu pagar o preço por mim e por você, por isso nós temos a salvação. Então a lei não era para salvar. 400 anos depois, Abraão foi justificado pela fé. Abraão creu, morreu crendo em Deus, crendo no Salvador. Todos que morreram na lei tinham que crer no Salvador, não crer que a lei o salvasse. Pelo contrário, a lei foi dada exatamente para o homem ver que ele é limitado, que ele não poderia ser salvo por conta própria. Porque tem um versículo que diz: se um
pisar na bola ou errar em um tio da lei, ele errou toda a lei. Então a lei nunca foi para salvar, a lei foi para mostrar para o homem que sem crer em Deus não tinha como o homem ser salvo. Era impossível cumprir toda a lei. Todo o Velho Testamento apontava para Jesus. Todo o Velho Testamento apontava para Jesus. Tudo se resume em Jesus. Tudo. Então quando você vê a tipologia bíblica do Velho Testamento, tudo apontava para Jesus. Vários tipos de Jesus está lá, da salvação está no Velho Testamento. Como a arca da salvação, como a arca de Noé, como José tipificava Jesus, como a serpente de bronze que foi levantado lá no deserto, tudo tipificava Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz que a lei serviu de aio. Alho, não é aquele que põe no tempero e na picanha, não. É aio. O que é aio, pastor? É um tutor. O que significa isso? Naquela época, o pai que tinha condição pagava um escravo, o tipo de um professor, de um mentor, para levar o seu filho até a maioridade. Então até o filho completar a maioridade, ele tinha um aio, tinha um tutor. Então Paulo diz, olha, para que serviu a lei? A lei serviu de aio, até Jesus. Apontava para Jesus. Por isso que Jesus diz, eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumprir. E esse cumprir, o termo no grego é plerosai, significa completar. Jesus veio completar, encerrar a velha aliança e inaugurar o tempo da graça, a nova aliança em Jesus Cristo. Então nós precisamos entender isso, porque nós estamos vivendo, queira você quer ou não, nós estamos vivendo o tempo da graça. Esse é o tempo da graça de Deus. Depois que Jesus morreu, inaugurou o tempo da nova aliança. Essa nova aliança é pela graça, não é por obras. Então se você não aprender, não se relacionar com a graça, você vai ficar aquém daquilo que Deus tem para você. Deus tem muito para você, mas você vai ficar limitado pelo relacionamento, de achar que você merece, de justiça própria diante de Deus. Romanos capítulo 3, está aí em cima, não precisa nem voltar, algumas páginas tem que voltar, mas algumas está na mesma página. Versículo 21 diz assim, mas agora se manifestou sem a lei, aleluia. Paulo está dizendo, mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram, repete, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se todos pecaram, inclui eu e você, todos pecaram, todos estão afastados de Deus, mas glória a Deus, nós somos justificados, versículo 24, gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, aleluia, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes conhecidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, aleluia. Onde está logo a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Olha o versículo 28, concluímos pois que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Independente das obras da lei, a justificação, a salvação é graça de Deus. Jesus Cristo morreu naquela cruz, sendo a graça estendida a todos aqueles que creem no seu nome, aleluia. Versículo 29, é porventura Deus somente dos judeus? Ele faz outra pergunta, e não é também dos gentios? Ele responde, também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão, anulamos pois a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então nós não temos que rasgar o Velho Testamento, não é esse o objetivo, mas nós temos que entender que nós vivemos hoje o tempo da graça, e é exatamente assim
que somos justificados diante de Deus pela sua graça. E Paulo aqui faz uma analogia, ou melhor, usa duas figuras, dois trabalhadores, o primeiro trabalhador e o segundo trabalhador. E o primeiro trabalhador representa a lei. Ele está aqui mostrando o tempo da lei e o tempo da graça. E para ficar mais fácil, ele usa essas duas figuras, o primeiro e o segundo trabalhador. E o primeiro trabalhador, ele é visto como a lei, e o segundo é a graça. Então o primeiro trabalhador trabalhou. Olha o que diz o versículo 4. Ora, deixa eu ler na outra versão aqui que fica mais fácil. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. E essa palavra favor é graça. É a mesma palavra de graça quando está traduzido na Bíblia, caris ou charis, que é um favor imerecido de Deus. Então ele diz, olha, ele citou Abraão, porque Abraão foi justificado pela fé. E agora ele usa dois trabalhadores para mostrar a lei e a graça. A diferença entre a lei e a diferença entre a graça de Deus. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então pensa você que é um trabalhador. Você trabalhou o mês inteiro. E aí lá no quinto dia útil, ou no dia 10, ou enfim, não sei, né? Você tem lá o dia 7 de receber o teu salário. E você vai receber o teu salário. Você tem que pedir por favor para o teu patrão pagar você. Falou, olha, por favor, me ajuda aí, cara. Oh, por favor. É assim que você faz? Você que trabalhou o mês inteiro, o salário é o quê? É um direito. É ou não é? Se você não for, avisa o teu patrão. Falou, quando você quiser você paga, se não quiser não tem problema. É porque vocês estão tão assim, assustados, estão com medo de falar. Então você trabalhou o mês inteiro, o salário é direito. E se ele não pagar, você vai buscar os teus? Ah, agora vocês sabem, né? Então ele compara o primeiro trabalhador com a lei. A lei era assim: você faz por merecer, você fez e você recebe. Se você obedece, você é abençoado. Se você não obedece, você é amaldiçoado. Então é direito. Mas o segundo trabalhador não. O segundo trabalhador, ele não sabe o porquê, mas ele diz trabalhador, ele não trabalhou. Imagina você, ficou o mês inteiro em casa. Não sei por que ele não trabalhou, mas no dia do pagamento ele vai lá. Ele vai lá, com a maior cara de pau. Entra na fila, no departamento pessoal, é isso mesmo que fala, né? Departamento pessoal para receber. Fala, eu vim buscar meu salário. Como assim buscar o teu salário? Não estou te entendendo. Você não tem direito. Você que é patrão, é direito pagar esse que não trabalhou o mês inteiro? É direito? Esse segundo trabalhador, ele foi na fila para receber. Só que ele não foi cheio de justiça própria e falou, olha, eu tenho direito de receber. Pelo contrário, ele falou, eu sei que eu não tenho direito de receber, eu não trabalhei, mas eu confio na tua generosidade, na tua bondade, no teu amor, na tua graça. Eu estou aqui porque eu preciso ser suprido pelo Senhor. É diferente. E eu vou dizer uma coisa para você, não é da terra, é loucura. Alguém que não trabalhar e ir lá receber o salário, é loucura, irmão, isso não é da terra. Lembra que eu falei para você que a graça, ela não pertence a esse plano natural. A graça é do céu. É por isso que não entra na nossa cabeça, por isso que muitas vezes você não entende o que é graça. Mas Paulo está falando exatamente isso. O tempo da lei era assim: você faz por merecer. Se você fez, você é abençoado. Se você deixou de fazer, você é amaldiçoado. Mas na graça não. Mas isso não significa que Deus está querendo que você fique vagabundando, uma vida ociosa, sem responsabilidade. Não é isso. Paulo estava só explicando o que é graça e o que é lei, para que você viva da maneira correta nesse tempo da graça, para que você desfrute de todo o poder da graça, de toda a bênção da graça. Quando Jesus disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Por que crente não vive a vida abundante? Porque não entende a graça. Vive sobre condenação, vive sobre peso, ou melhor, vive sobre o pecado do orgulho e da justiça própria. Quem compreende esta graça vai desfrutar de todas as bênçãos de Deus. Isso não significa que Deus esteja estimulando a preguiça, não, mas é quem vive a vida entendendo a graça, vai sempre ter ousadia de chegar na presença do Senhor, porque ele sabe que ele não merece,
mas a graça do Senhor está sobre a vida dele. Aleluia. Eu quero fazer uma pergunta: qual trabalhador você quer ser? O primeiro ou o segundo? Eu vou fazer de novo essa pergunta: qual trabalhador você quer ser? O primeiro ou o segundo? Todo mundo quer ficar de boa, né? Vocês não querem trabalhar e querem receber, é isso que vocês estão falando? Ah, bom, que vocês entenderam o que é graça. O problema é que você quer ser o segundo trabalhador. Nós estamos vivendo o tempo da graça, mas infelizmente muitos estão vivendo sobre condenação, vivendo pela lei do merecimento. O primeiro representa a lei. Ele vem receber o salário porque ele fez por merecer. Então o salário é como dívida. Paulo está dizendo: olha, esse primeiro trabalhou, o trabalho não é graça. Ou melhor, o salário não é graça. O salário dele é dívida. Ele trabalhou, ele tem que receber. Agora o segundo não. O segundo ele não merecia. E é isso que a graça fala. A graça é para quem não merece. Porque se merece já não é graça, é pagamento de dívida. Graça é um favor imerecido. Agora, quem vive pela lei do merecimento, vive em justiça própria, se sente orgulhoso do seu trabalho. Esse é o grande problema de muitos crentes, e muitos estão sentados aqui hoje, que eles não conseguem entender que eles têm que fazer algo por merecer, que eles são bons orgulhosos. Não falta domingo que vem não, que vai ser bênção da tua vida. Não vamos falar sobre o orgulho e a humildade. Só a graça te leva a ser humilde. Quem não entende graça jamais vai andar em humildade, nem que ele queira. Mas o problema é que muitos crentes vivem debaixo de condenação. Tentam fazer de tudo para Deus, para ver se Deus olhe para ele para poder abençoar. Já o segundo trabalhador representa a graça. Ele também veio receber o seu salário, mas ele não confiava no seu direito, porque ele não tinha direito. Mas ele confiava na bondade, na generosidade, no amor e na graça do nosso Pai Celestial. Mas como assim? Imagina uma empresa onde tem vários trabalhadores e um dos trabalhadores é o filho do patrão. E geralmente filho do patrão tem 5, 6 férias por ano. E você lá está ralando para ganhar. Você fala: mas como é que esse cara no final do mês recebe mais do que eu ainda? Porque ele não é só patrão, ele é filho do dono. Quero dizer para você que Deus, além de ser Deus, eu falei domingo passado, Ele é o teu Pai. Ele é teu Pai. Ele te ama. Você não merece, mas Ele quer te agraciar. Ele quer o melhor para você. Ele não confia, esse segundo trabalhador não confiava na sua justiça própria, no seu merecimento, mas confiava unicamente na graça de Deus. Repete comigo, fala assim: a lei exige justiça, mas a graça concede a justiça. Aleluia. Toda lei, ela exige uma justiça. Se infringe uma lei, tem a pena da lei. Andou em alta velocidade, o guarda pegou, tem que pagar a multa. E não adianta reclamar. Pode ser bispo, pode ser pastor, pode ser quem for. É assim que funciona. Você infringiu a lei exige justiça, e você tem que pagar. Agora na graça, aleluia, é Deus concedendo justiça para mim e para você. É muito bom isso, é muito lindo. A lei mostra o que eu tenho que fazer para ser abençoado. Em Deuteronômio capítulo 28 tem uma lista. Se vocês me obedecerem, vocês vão ter isso. Pode ler lá, é uma lista grande. A lista da obediência. Quem obedece vai ter bênção. Aí depois acaba isso: mas se me desobedecer, aí começa uma lista do quê? Das maldições. A lei é assim. A lei mostra o que eu devo fazer, como me comportar, para que eu seja abençoado por Deus. Agora a graça é Deus concedendo a bênção para mim e para você. É por isso que Efésios capítulo 1, Paulo entendia muito bem da graça. Ele diz, toda vez eu esqueço a primeira parte desse versículo, Efésios capítulo 1, versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia.
Ele já tem nos abençoado. Mas quem não entende a graça fica reivindicando a bênção, fica fazendo por merecer. Quantos aqui, a maioria falou que ia ser o segundo trabalhador, amém? Amém? Mas quantos aqui já ficou frustrado, porque um dia fez um voto com Deus, falou: Deus, eu vou fazer diferente, eu vou fazer uma semana de jejum, ou um ano, ou um mês, agora eu vou te buscar, eu vou na reunião de oração, eu vou na sala de oração, eu vou fazer devocional, eu vou ler a Bíblia todo dia, eu vou acordar de madrugada, e começou a fazer, e viu que não virou nada, não mudou nada, não viu anjo, não orou, ninguém foi curado, a tua sombra não curou ninguém, não mudou teu casamento, não fez nada, você ficou frustrado. Quantos já passou por isso? Levanta a mão. Só os crentes que é crente mesmo, que já fez isso e ficou frustrado. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Quem não fez, está precisando fazer umas orações de vez em quando. Estou brincando. Mas é assim. Aí nós nos consagramos, nós falamos: agora eu vou jejuar, agora eu vou orar. Nessa noite de madrugada eu vou ver anjo, eu vou ver Jesus, eu vou ver o céu se abrindo. E aí começa, naquele pique: porque agora eu vou. Parece, fala: meu Deus, quanto mais eu oro, pior está ficando, não está acontecendo nada. Exatamente, não vai acontecer nada, porque não é por você, é pela graça de Deus. Você está fazendo por merecer. Você está fazendo por merecer, você está fazendo por você. Está fazendo para você receber poder. E não é assim que se relaciona com Deus no tempo da graça. Isso é lei. A graça você não merece. Pastor, é tudo que eu queria ouvir, então agora não preciso jejuar, orar, vir na reunião de oração, não preciso ir na célula. Não! Mas agora eu oro, jejuo e busco a Deus de madrugada, porque eu amo, porque Ele já tem me abençoado, porque Ele me salvou. É diferente, meu irmão. Mas quando eu busco para receber alguma coisa em troca, eu fico frustrado. É por isso que tem muito crente frustrado na casa de Deus, decepcionado. Parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. É por isso. É porque você faz por merecer. Tem tanta gente orgulhosa na casa de Deus, que vai ter uma surpresa tão grande, mas tão grande. Saber que está correndo em vão a sua carreira cristã. Sabe, eu escutei de um pastor o seguinte: tem pastor que se consagra a semana inteira, que ele vai para o monte, ele procura um lugar no monte. Sabe essas coisas loucas que o povo está fazendo? Ficou sem comer a semana inteira. Na verdade nem ficou, mas ele fala que ficou. Ou vamos pensar que ele ficou mesmo a semana inteira fazendo jejum e se consagrando, só orando, louvor e adoração. Aí ele chega no culto domingo, começa a orar, todo mundo é curado, aquele mover, tal. O diabo até está ajudando ele a fazer isso. O diabo está até tirando a mão de muitos endemoniados, falando: deixa ele, porque o pastor vai falar: aí sim, eu sou o cara, eu faço, porque Deus me mostra, porque Deus me revela, porque eu sou bom. O diabo até dá corda, porque esse vai se enforcar fácil, porque ele achou que ele se consagrou e por isso ele tinha poder para fazer. Independente se eu oro, se eu deixo de orar, a graça de Deus vai ser liberada sobre o povo. Então não precisa se consagrar, pastor, qualquer um pode subir. Não, para pregar a palavra de Deus tem que ter consagração. Mas eu não me consagro porque vai aumentar o poder. Eu me consagro porque Ele morreu por mim, porque Ele me ama, e a graça de Deus está sobre a minha vida. Irmãos, imagina você casado. Se você fizer isso, eu te amo, viu, meu amor? Mas essa semana você não fez nada para mim, então eu não te amo. Quantas mulheres, vou fazer diferente aqui, vou perguntar. Não perguntei às 5 horas, vou perguntar agora. Mulher casada, você que é casada, que nunca perguntou para o seu marido se ele te amava. Nunca, você nunca perguntou: meu bem, você me ama? Você nunca perguntou se o teu marido te amava? Levanta a mão. Você nunca perguntou? Nunca. Glória a Deus, hein? Que bom. Achei que eu ia ficar surpreso nesse culto. Aí a mulher pergunta: você me ama? Aí você fala: eu te amo. Mas ela fala: eu te amo mais. Aí se o cara quer mostrar que não, eu te amo mais. Aí começa aquela competição: eu amo mais, eu amo menos. Por que isso? Porque nós fazemos por merecer o amor um do outro. Agora, quando o marido entende que ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, que ele entende a graça de Deus, não tem mais problema. Quando a mulher entende que ela tem que amar o marido independente se ele merece ou não merece, acabou os problemas do casamento. É por isso que o casamento vive em pé de guerra, porque você está exigindo amor.
Você quer ser feliz às custas do outro. Você não abre mão para Deus agir. E a graça de Deus está sobre a sua casa. E diante de Deus é a mesma coisa. Tem tanta gente jejuando, orando para ver se Deus olha para ele. Irmão, jejum não é para mudar Deus. Oração não é para mudar Deus. Jejum e oração é para mudar você em relação a Deus. Em relação a Deus. O dia que eu entendo a graça, o meu comportamento, o meu relacionamento com Deus muda completamente. Eu não merecia, mas Ele foi gracioso para comigo. Repete comigo: na lei depende do homem, mas na graça tudo depende de Deus. Tudo depende dele. Eu não mereço, mas Ele é amor. Ele é gracioso, Ele me perdoa, Ele me abençoa. Como é triste ver cristãos fazendo por merecer, fazendo de tudo para merecer uma bênção, reivindicando uma bênção de Deus. Oh Deus, eu orei e agora eu posso. Você já parou para pensar? Quando você está bem, aquela semana você conseguiu orar, fazer devocional, né, o teu momento com Deus, você não fica mais forte? Em líder de célula, você fica ou não fica? Tem líder de célula que tem coragem de falar isso? Nossa, mana, pastor, parece que o céu estava aberto sobre mim. Eu orava, eu chorava, Deus visitava no meu quarto. Você vai para a célula, você parece um leão. Ah, hoje eu arrebento. É ou não é? E aí quando você está mal, a alma tua está meio atribulada, a esposa, o negócio não foi muito bem, o avivamento foi muito sério em casa essa semana. Aí tem homem que está com avivamento com a esposa, não está bem com a esposa, sabe o que ele faz? Esposa, prega para mim nessa quinta que eu não estou em condições. Ó, tem homem que faz isso direto. Tem gente que até apela: pastor, eu posso chamar meu coordenador porque eu não estou em condição de pregar hoje. Já escutei isso, irmão. Por quê? Por quê? Porque está relacionando com Deus pela lei do merecimento. Ah, eu acho que eu não mereço. Irmãos, é graça. Você errou naquela semana, se ajoelha, peça perdão para Deus. Fala: Deus, eu não mereço, mas a tua graça está sobre mim. Eu sei que não tem nenhum pecado que o Senhor não me perdoa. Então eu estou te pedindo perdão do meu pecado. Eu vou ministrar, não por mim, mas pela tua graça. E a tua graça vai alcançar o coração do teu povo. Eu quero abrir meu coração com vocês. Quando eu não tinha essa dimensão da graça, eu entendia, pregava pouco, né, sobre a graça, mas eu entendia o que era graça. Eu sabia que eu era salvo pela graça. Eu sabia que eu tinha o perdão dos meus pecados. Mas tinha vezes que eu descia do púlpito, né, e eu conseguia falar tudo aquilo que Deus mostrou, aquilo que eu tinha colocado no papel, e mais ainda que Deus tinha revelado na semana. E eu descia, falei: meu Deus, hoje eu arrebentei na palavra. Não tinha uma alma viva, e nem morta, graças a Deus, que chegaram em mim e falaram: pastor, essa palavra foi bênção, falou profundamente no meu coração. Além de não falar, é perigoso escutar ainda ninguém na minha casa comentar alguma coisa. Hoje, graças a Deus, o Espírito Santo tocou na vida do meu filho Caleb, que todo culto ele vem e me abraça e fala: pai, hoje a palavra foi bênção. Então o Espírito Santo está usando ele agora, aleluia. Mas tem vezes que eu descia do púlpito, falei: meu Deus, chateado, falei: não consegui passar nada, parece que travou tudo que o Senhor tinha falado comigo. Eu não consegui expressar no povo, eu não consegui pregar com aquela desenvoltura que é normal, Deus. Eu desço decepcionado, aí chega alguém, me abraça e fala: pastor, essa palavra foi tremenda para mim. Eu falo: meu Deus, o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Que não é por mim, é pela graça de Deus. Por isso que Paulo diz: eu sou o menor dos apóstolos. Pelo contrário, eu nem mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo. Mas eu sou o que sou pela graça de Deus, aleluia. Eu sou pastor hoje, eu estou pastor hoje pela graça de Deus. E não é a minha palavra que tem poder, mas é a palavra do Senhor que tem poder. Você tem que aprender a viver pela graça, no tempo da graça, corresponder à graça, desfrutar da graça. O pacote da bênção é completo da graça. Mas se você vive nessa pressão, é porque você está vivendo o tempo da graça pela lei do merecimento. Agora imagina você 15 dias que você não conseguiu orar, 15 dias sem vir na igreja, 15 dias sem fazer devocional. Isso para quem faz, né? 15 dias de ir numa célula, você não encontra forças para voltar. Você só está esperando o castigo de Deus. E quando vem para a igreja, vem assim: paz, Senhor, irmão. Paz. Tudo bem, irmão? Tudo bem.
na graça de Deus. E aí começa a adoração, irmãos, vamos adorar o Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Irmão, pule na presença do Senhor. Celebre, dá grito de alegria. Glória a Deus. Porque essa pessoa, ela acha que não está digna de adorar a Deus. Porque ela ficou 15 dias sem falar com Deus. Como se Deus está pronto com o rei na mão, para a hora que você levantar a cabeça para ele, ele vem e Shabá. É Shabá que faz o chicote? Não. Como é que faz? Sabe por que você fica assim? Essa cara de maracujá de gaveta? Que está esperando o castigo de Deus. Você não conhece o Deus que você está servindo. Ele não está pronto para te castigar. Ele está pronto para te perdoar. É só você chegar na presença dele e falar: Deus, eu não mereço. Essa semana inteira eu não mereci nada. Eu sou pecador, eu reconheço o meu pecado. Eu peço perdão para o Senhor. Eu não vou viver mais assim. Mas eu quero te adorar. Aí você extravasa, você grita, você pula, você adora. Não para receber a bênção, mas porque Ele já te abençoou, porque Ele já te salvou, porque Ele já te perdoou. E aí você sente o amor dele em você. Irmãos, um pai não está pronto para castigar o filho, só se for um pai que não tem a mente boa. Um pai e a mãe não está pronto para bater. O pai e a mãe está pronto para abençoar. Às vezes precisa corrigir. O pai e a mãe quer muitas vezes dar o melhor para os seus filhos. Às vezes tem que dar algum corretivo. E o nosso Deus é muito bom. Por exemplo, tem gente que está sentado aqui que não merecia ser salvo. Para falar a verdade, até hoje cai em pecado. Você não consegue vencer o teu pecado. Na verdade, tem uns que nem quer vencer, né? Mas eu quero dizer para você, se você se arrepender, a graça de Deus te alcança também. Irmãos, tem gente que já veio para a igreja, tem testemunho. Fumou um baseado lá fora. Acabou de beber. Ele entra aqui dentro. Deus pega ele de jeito. E ele entrega a vida para Jesus. E ele sai cheio do Espírito Santo. Como pode ser isso? Como? Você fala, isso não é possível. Não é possível. Para mim, se eu fosse Deus, eu não ia abençoar esse camarada. Mas de jeito nenhum. Mas graças a Deus que eu não sou Deus. Porque Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Ele é bom. Ele olha, a hora que o coração daquela pessoa se abre, Ele entra e a graça de Deus entra sobre a vida dele. Você prefere viver na lei ou na graça? Vou perguntar de novo. Você prefere viver na lei ou na graça? Mas infelizmente somos induzidos a viver pela lei. Alguns tempos, né? Quando tinha algum excesso de avivamento em casa, e ia aproximando o domingo para pregar, eu falava: Deus, como é que eu posso? Porque, irmãos, eu tinha uma coisa comigo, que eu vivia sobre essa pressão. Se eu não conseguisse olhar nos olhos da minha esposa e olhar dentro do olho dela, dentro do âmago dela, da alma dela, mas não estava brigado nada, mas a gente sabia que não estava muito, sabe aquele negócio 100%, aquele love, aquele eu te amo, né? Eu também te amo, meu amor, e tá, aquele negócio, sabe? Eu subi aqui, irmão, debaixo de condenação. Estou falando para você, estou rasgando meu coração diante de você, porque eu não vivia a plenitude da graça. E eu falava, tinha vezes que eu falava: meu Deus, eu não posso, nós não podemos ficar desse jeito, como é que eu vou pregar? Eu não estou falando que agora eu estou pregando em pecado, não é isso. Eu tenho muito temor de subir aqui e pregar. Não é por causa de vocês, não é por causa de Deus. Eu respeito vocês, amo vocês, mas é por causa do meu Deus. Mas muitas vezes minha alma também estava atribulada por problema financeiro, seja meu, né, a minha ansiedade, ou da igreja, problemas financeiros. E a minha alma ficava atribulada e aquilo me atrapalhava. Por quê? Porque eu achava que eu não merecia ser digno de trazer a palavra. Mas quando a gente começa a entender o que é graça, que Deus olha para mim e vê: eu te conheço, Marco. Você é humano, você tem uma alma falha, mas eu conheço teu coração. Você tem sido sincero diante de mim. A minha graça está sobre você. Vai lá e sobe e prega, porque eu sou contigo. A minha palavra eu vou colocar na sua boca. Irmão, sai todo o peso de condenação.
Hoje eu subo aqui e eu dependo da graça, eu confio na graça, eu não confio no papel. É lógico que eu escrevo, né? Minha esposa fala, mas você sabe decora, eu sei, mas eu quero me seguro, fazer minha parte, mas eu sei que não sou eu, é a graça de Deus que está sobre a minha vida. Eu sou o que sou pela graça de Deus, aleluia. Você precisa entender isso. Eu quero terminar dizendo que eu não vou rasgar o Velho Testamento. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu não vivo mais pela velha aliança. Eu sou fruto, e nós vamos celebrar isso hoje, a nova aliança que está no sangue do Senhor Jesus Cristo. Aliança da graça. Por isso Hebreus capítulo 10 versículo 1 diz que a lei, o Velho Testamento, era a sombra dos bens vindouros e não a imagem real. A imagem real está hoje na pessoa de Jesus Cristo. E eu quero ler um texto com você em Colossenses capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, que diz assim: e tendo despojado, quem despojou foi Jesus, os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Deus humilhou todo o principado e potestade demoníaca naquela cruz. Ele venceu a morte. Ninguém, pois, vos julgue. Paulo está dizendo, ninguém pode julgar você pelo que você come ou que você bebe, ou por causa de dias, de festas, ou de lua nova, ou de sábados. Ninguém pode julgar. Eu não vivo mais debaixo da lei. Olha o que ele diz: porque essas coisas, esses mandamentos, essas leis do Velho Testamento, era o quê? Era o quê? Era apenas sombra, não era a imagem real. Era a sombra dos bens vindouros. Mas agora a imagem real se encontra em Cristo. É Cristo. Então não é deixar de comer determinadas carnes, guardar tal dias. Eu respeito tudo isso, irmãos, mas desde que não anule a graça de Deus, porque somos salvos pela graça e não por cumprir a lei, não por obras, para que ninguém se glorie. Então agora na graça eu não obedeço para receber bênção. Quando eu entendo a graça, eu consigo obedecer a Deus porque eu amo a Deus, porque Ele me amou, continua me amando, e a graça dele está sobre a minha vida. É diferente. Porque tem muitos filhos que só obedecem o pai porque senão vai ter castigo. E tem muitos filhos de Deus que estão assim na casa de Deus, só vem na igreja porque está com medo de ir para o inferno, obedece na marra. Mas devia ser o contrário. Quando eu entendo a graça, eu obedeço porque eu amo esse Deus, porque Ele deu o melhor que Ele tinha para morrer naquela cruz por mim. Eu obedeço por amor, não mais por obrigação. Eu não mereço ser abençoado, mas em Cristo eu já sou abençoado. Você pode dizer amém? Repete comigo: eu não mereço ser abençoado, mas em Cristo eu já sou abençoado. E aí por isso que eu amo, aí por isso eu oro, por isso eu faço devocional, por isso eu venho na sala de oração, por isso eu venho na reunião de oração, por isso eu vou na célula, por isso eu adoro Deus, por isso eu jejuo, por isso eu dou o dízimo, por isso eu oferto, porque Ele me ama e a graça dele está sobre a minha vida. Eu não dou dízimo para poder ganhar mais. Pastor, eu dei aí uma oferta muito grande, parece que piorou as coisas. Se você deu como barganha, realmente você vai ficar no prejuízo. Irmãos, tem gente que faz jejum de 1 ano sem comer carne, refrigerante, coisa gostosa, vai passar vontade. Bem feito, porque você está fazendo para ver se Deus olha para você, você fica cheio de poder. Agora faz isso por amor a Ele. Fala: Deus, eu estou fazendo, não quero nada em troca, porque na verdade o Senhor já tem me abençoado. Eu sou grato ao Senhor, por isso eu vou jejuar, por isso eu vou orar, por isso eu vou te buscar, por isso eu vou dizimar, por isso eu vou ofertar. Irmão, muda tudo. Relacionamento é totalmente diferente com Deus. Quando eu não faço por merecer, é muito simples. Então todos nós precisamos ter obras. Fala assim: todos nós precisamos ter obras. Todos nós precisamos trabalhar no reino de Deus. Vou repetir: todos nós, fala assim, inclusive eu, preciso trabalhar no reino de Deus. Todos nós precisamos fazer discípulos. Amém mesmo? Mas não para ser abençoado. Eu não sou salvo por obras, mas sou salvo para fazer boas obras.
Eu não sou salvo porque eu sou líder de célula, porque eu sirvo o reino de Deus, ou porque na minha casa tem uma célula, porque eu sou pastor, ou porque eu toco, porque eu danço, porque eu canto. Eu trabalho, eu sirvo, porque eu amo esse Deus. Porque eu decidi dar minha vida por Ele, porque Ele deu a dele por mim. Muda tudo. Aí você não vai ficar mais murmurando, reclamando. Por que há decepção no reino de Deus? Porque você não entendeu o que é graça. Só fica decepcionado quando você tem uma expectativa e ela não foi alcançada. Isso é decepção. Por que eu decepciono? Porque eu tinha uma expectativa e não foi atendido. Agora eu te pergunto, o que você merece de Deus? Merece, tem uma coisa que você merece. O que você merece? Você já sabe. É a morte. Porque o salário do pecado, quem não tem pecado aqui? Todos pecamos. Então a única coisa que você realmente merece é a morte. Mas a graça de Deus te livra da morte eterna e te traz a salvação para você. E você quer continuar ainda a viver pela lei do merecimento. É por isso que tem crente frustrado. É por isso que você conhece pelo menos uns 2 ou 3 que já esteve aqui do nosso meio, já foi no encontro com Deus, já desfrutou do poder de Deus e hoje não está mais porque ficou frustrado. Porque eles vieram para ser abençoado e não para entregar sua vida para Jesus. E aí vai frustrar mesmo, porque não entende o que é graça. Tudo que eu preciso se encontra na graça de Deus. Então todos nós precisamos ter obras, precisamos trabalhar, servir o reino de Deus, fazer discípulo. Mas isso não pode ser um meio de conquistar o favor e o amor de Deus. Tem que ser resultado, repete comigo, tem que ser resultado de um relacionamento de amor e gratidão a Ele. A bênção de Deus não é para quem merece. A bênção é para quem não merece. Pois se merecer já não é graça, é pagamento de dívida. Esse é um sentimento tão difícil de entrar no teu coração, né? Porque a gente é cultuado, a gente só recebe aquilo que a gente merece. Geralmente está na boca de muitos crentes. Você fez por merecer. É verdade ou não é? Quantas vezes você já falou isso para as pessoas? E no mundo é assim, a lei do merecimento. O melhor joga, o que está mais preparado vai ocupar esse cargo. Você merece. Então é difícil a gente entrar na nossa mente humana a graça de Deus. Mas o Espírito Santo está aqui para poder te revelar. Você não merecia, mas a graça de Deus está sobre você. Deus não pode abençoar a lei. Ele não pode abençoar a lei. Se Ele abençoar a lei, Ele está dizendo que o seu filho morreu em vão. Por que Jesus precisava morrer? Lembra que eu falei domingo passado? Na cruz se beijam o amor e a justiça de Deus. O amor porque Ele perdoou os teus pecados, mas a justiça porque tinha que pagar. Porque se Ele perdoasse pecado e não pagasse, Ele seria um Deus amoroso, mas seria injusto. Mas o Deus que eu estou pregando para você, além de ser amor, Ele é um Deus justo. Por isso de Deus não se zomba. Ele é amoroso, Ele é gracioso, Ele é bondoso, generoso, benigno, mas Ele é justo. Ele é justo. É óbvio que Ele não poderia abençoar a lei. Seria uma incoerência o sacrifício do seu filho. Você é muito amado do Pai. Deus tem planos grandes com você, mas Cristo é a base desse relacionamento. Eu sou justificado por Cristo e não por obras. Repete comigo, somente através do sangue de Jesus Cristo eu posso me relacionar com Deus. Olha aqui para mim, deixa eu te explicar um negócio. Um Deus santo, Ele não se relaciona com pecadores. Ou você tem algum argumento contrário a isso? Você pode mostrar na Bíblia que Deus santo se relaciona com o pecador? Não, Deus não tem intimidade. O que aconteceu quando Adão pecou? A primeira coisa que foi quebrada, a intimidade. Deus não vive com o pecador. Deus não tem comunhão com o pecador. Um Deus santo não tem comunhão com o pecador. Um Deus justo não tem intimidade com pessoas injustas. Um Deus verdadeiro não tem intimidade com pessoas mentirosas. Aí você está falando, o que sobrou para mim? É aí que está a graça de Deus.
Quando Deus olha do céu, lá de cima para mim, Ele não vê os meus pecados mais, Ele não vê mais os meus enganos, mas Ele vê o sangue do seu Filho. Ele vê Jesus em mim, e eu fui justificado, eu fui santo, eu sou santificado pela graça de Deus. Foi isso que Paulo diz: eu vivo nesse mundo em santidade, em sinceridade, em verdade, não por mim, mas pela graça de Deus. Sabe por que você tem comunhão com Deus? Porque Jesus se fez pecado por mim e por você.